A paz do Senhor, mais um Irradio Saúde de dentro para fora, com uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações. Mais uma live aqui. Semana passada eu não fiz a live porque foi um feriadão, né? E nós estivemos num retiro e mais para frente eu vou compartilhar para vocês o que Deus ministrou nesse retiro, né? As coisas que Deus falou ao meu coração. Foi assim um momento muito maravilhoso na presença do Senhor. Então eu vou amadurecer, né? Vou criar, né? Vou colocar, né, em palavras tudo aquilo que o Senhor operou e aí compartilho com vocês aqui, ok? Amém? Então mais um Irradiando Saúde, mais uma quarta-feira com vocês aqui. A mensagem de hoje encontra-se em Mateus 18, 1-4, né? E o título é O que Deus espera de nós. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Ele deseja de nós e para nós, né? Então, nós sabemos aquilo que Deus tem para nós, tanto no plano coletivo como individualmente. Quando a gente o busca com sinceridade, Ele revela os planos que Ele tem para nós, né? Mas e o que Ele espera de nós? É isso que nós vamos tratar hoje, é sobre isso que nós vamos falar nessa live. Eu volto logo depois da vinheta. Até já! Então, mais um Irradiando Saúde, mais uma quarta-feira com vocês aqui. A mensagem de hoje encontra-se em Mateus 18, 1-4, né? E o título é O que Deus espera de nós. É isso que nós vamos tratar hoje, é sobre isso que nós vamos falar nessa live. E eu desejo que o Senhor, clamo nesta hora, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha enviar o seu Espírito Santo, que seja Ele a ministrar essa palavra, eu apenas seja um instrumento nas suas mãos, para que a mensagem do Senhor chegue aos corações, chegue à mente. E a palavra do Senhor diz que o Espírito ensina. Então, que Ele vá ensinando, que Ele vá ministrando aos corações e dando entendimento dessa mensagem a cada coração que receber, a cada coração que ela chegar. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Já agradeço àqueles que estiverem comigo aqui e que o Senhor possa operar poderosamente através das nossas vidas, através dessa palavra e que Ele venha falar aos nossos corações. Clamo a presença do Espírito Santo, pois sem Ele nada podemos fazer. Tanto querer quanto efetuar vem de Deus. E sabemos e reconhecemos a nossa dependência diante de Ti, ó Pai. Por isso clamamos a Tua presença nesta hora, já te dando graças, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, estamos aqui para tratar do assunto, tema, né? O que Deus espera de nós. E essa mensagem encontra-se em Mateus, no capítulo 18, do verso 1-4. Naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Então o Senhor, Ele diz aqui que aquele que se comportar como uma criança, que se tornar humilde como uma criança, esse será o maior no reino dos céus, né? Então, os discípulos estavam aqui conversando, indagando a Jesus sobre diversas questões, e esse versículo ele é muito tremendo, porque ele vem falar o quê? Que aquele que for como uma criança, se fizer humilde como uma criança, entrará no reino dos céus. Mas que humildade é essa? Ser como uma criança.
O que Deus está querendo dizer com isso? E eu entendi a profundidade desse versículo quando eu estava ministrando um dia para crianças, né? Então, na verdade, assim, eu comecei até o meu ministério dando aula para crianças e dou até hoje, né? A última igreja onde eu estava, eu continuei ministrando para crianças, eu também continuei ajudando, cobrindo as tias, né? Embora não fazia mais parte de estar mesmo liderando o ministério infantil, como já aconteceu em 2 congregações onde eu estive, né? Liderando o ministério infantil, mas sempre me coloquei à disposição das professoras do ministério para o que eles precisarem. E geralmente eu cobria, né? Então eu sempre fiquei à disposição de cobrir alguma falta, alguma professora que não podia ir. Então eu sempre estava ali para tapar o buraco. E aí o que acontece? Dando aula numa dessas coberturas, né? A gente cobrindo ali uma irmã, uma professora, eu fui ministrar para as crianças sobre a confiança. E o que eu ministrei, a minha aula foi sobre Jesus pode confiar em você, Jesus pode contar com você. Então eu estava ministrando para as crianças a respeito de confiança, né? E aí quando eu fui começar a aula, as crianças estavam com brinquedos, né? Elas estavam brincando, todas elas com um brinquedinho nas mãos. E aí eu fui começar a aula. Jéssica entrou, a paz do Senhor, Jéssica. Beijo, saudades. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para que elas guardassem os brinquedos. Então eu falei, crianças, agora vai começar a aula, então vamos guardar os brinquedos. E aí as crianças foram me dando os brinquedos. E teve uma criança que não me deu. Ela pegou o brinquedo e colocou no bolso. Eu vi, mas fingi que não vi. Fiquei quieta. E comecei a aula. E aí eu comecei a ministrar sobre confiança. Qual era a importância, né, do Senhor poder confiar em nós. Mas a confiança, ela começa na família, na escola, entre os amigos, né? E aí eu fui dando vários testemunhos. Contei um episódio uma vez, né, que quando o meu pai, ele sempre me deu cheques, né? Meu pai sempre me deu cheques em branco. Eu sempre soube as contas, senhas do meu pai, tudo isso. E isso desde os 12 anos, né? Então meu pai, ele assinava cheques em brancos para eu comprar roupa para mim, para eu pagar colégio. Isso desde os 12 anos de idade. Me pedia para sacar dinheiro para ele, então eu tinha senha, eu ia lá, sacava dinheiro. E aí eu contando essa história para eles e eu comentei até que às vezes eu ia no caixa eletrônico e eu ficava curiosa para ver o saldo, né? Porque pai sempre diz que não tem dinheiro, né? Pai sempre diz que não tem dinheiro e a gente quer saber se tem mesmo ou se não tem. Então eu tinha curiosidade de ver o saldo, mas eu nunca vi, né? Eu não clicava ver saldo. Eu ia lá, digitava o valor, pegava e nem olhava para o resto, né? Desligava lá. Por quê? Porque o meu pai confiava em mim, né? E eu não queria quebrar essa confiança. Então ele confiava em mim, então eu não via o saldo. E aí teve uma época também que eu estava conversando com meu irmão e em papo vai, papo vem, a gente falando sobre essas questões, né, de família. E aí meu pai nessa ocasião tinha me dado um computador. Isso tem poucos anos, né? Meu pai me deu um computador. E aí ele me deu um cheque para pagar o computador. Isso há cerca de uns 8 anos atrás, 9, não sei se a minha filha que está com 8 anos já era nascida. Meu pai me deu um cheque para comprar um computador e me deu um cheque em branco. E aí, conversando com meu irmão e minha cunhada na época, eu comentei. E aí o meu irmão falou, como assim, meu pai te deu um cheque em branco? Ué, em branco? Aí ele sempre me deu. Aí ele sempre te deu? Eu sempre, desde 12 anos de idade, desde que a gente foi morar com ele. E meu pai me dá cheque em branco. E aí ele, nossa, ele nunca me deu um cheque em branco. E aí nós começamos a conversar. Gente, isso tudo aqui que eu tô contando foi parte da aula, tá? Parte da aula que eu dei, para vocês entenderem o contexto e a atitude dessa criança que botou o brinquedo no bolso, tá bom? E aí eu contando para as crianças, narrando isso que aconteceu comigo sobre confiança, eu falei que meu pai tinha me dado cheque em branco e meu irmão ficou admirado.
E depois nós entramos em outros assuntos, esquecemos esse assunto, entramos em outros assuntos, e aí nós estávamos falando de uma dificuldade que nós passamos financeira, e o meu sogro nos ajudava nessa ocasião. E uma das coisas que nós comentamos é a dificuldade de quando você precisa de ajuda, né? E a humilhação que você passa, né? Nem todos ajudam sem humilhar. Tem muitas pessoas que ajudam, mas ajudam humilhando, ajudam com atitudes que te deixam humilhados, né? E nessa ocasião, meu sogro deu uma ajuda enorme, foi uma ajuda realmente assim preciosa de Deus para a nossa vida. Mas meu marido chegava lá às vezes dizendo que precisava de R$100 para fazer compras, né? Para ir no mercado. E aí ele dava 50. E aí meu marido vinha arrasado, porque isso significava que ele não acreditava, né? Ele achava que se meu marido está pedindo 100 é porque precisava de 50. Não, e a gente pedia 100 porque precisava de 100, né? A gente não colocava um valor acima, né? A gente pedia realmente o que precisava. E aí ele voltava para casa muito mal e eu ficava muito mal, porque é falta de confiança, né? Então, assim, nós nos sentimos muito mal por ele não estar confiando naquilo que a gente falava, né? Meu marido sempre foi um filho, assim, bem exemplar, bem obediente, bem, sabe, verdadeiro. E eu também, né? A minha vida toda, tanto que meu pai sempre me deu cheque em branco, senha de tudo, sempre pôde confiar. E quando você é colocado em situações em que as pessoas não confiam em você, ainda mais se você precisa, né? É humilhante, né? É humilhante. Mas o Senhor falou que nós passaríamos, né? Por tudo que ele passou, inclusive a humilhação. E aí, eu contando isso para o meu irmão na conversa, o meu irmão falou: mas vocês tinham que pedir, se você precisava de 100, sabe que ele vai dar 50, então você tinha que pedir 200. Aí eu e meu marido, não é porque ele erra, não confia em mim, que eu agora vou fazer aquilo que ele está falando. Se eu pedir mais do que eu preciso, ele vai ter razão de não confiar em mim, porque eu realmente vou estar mentindo, né? Não, mas aí como é que fica? Você já sabe que ele vai dar metade, então você já pede o dobro, porque você... Não, a gente pede o que a gente precisa. Se ele confia ou não confia em nós, isso é problema dele, mas ele tá desconfiando sem motivo, sem razão. Eu não vou dar razão a ele, eu não vou ter uma atitude para corroborar com o que ele está pensando, né? E nós não somos assim. Então, eu não posso, por uma atitude errada do outro, errar também, né? A gente tem que permanecer firme. Deixa o outro errar sozinho. Deixa o outro desconfiar sozinho, né? E nós nos permanecemos firmes. E aí o meu irmão, não, você tinha que pedir o dobro. E imediatamente a minha cunhada falou: tá entendendo agora por que seu pai nunca te deu um cheque em branco? E aí as crianças caíram na gargalhada. Até nós lá, conversando com a minha cunhada e com o meu irmão, caímos na gargalhada, né? Porque, quer dizer, ela voltou àquele assunto, né? Tá vendo? Por isso que seu pai nunca te deu um cheque em branco. Olha o seu modo de pensar, né? E aí eu comecei a dar essas explicações e entrar na matéria, né? Entrar no conteúdo espiritual, levando isso para o espiritual, né? Então, da mesma forma que meu pai podia contar comigo, podia confiar em mim, assim é Jesus. Porque é caráter, é integridade. Então, Jesus pode confiar as coisas, né? Nas mãos daquele que vivem a verdade e não se curvam e não se dobram, né, as coisas erradas do mundo. E aí eu fui com várias outras histórias e versículos bíblicos dando essa aula sobre Jesus pode confiar em você, seu pai pode confiar em você, seu irmão, sua mãe, sua família pode confiar em você, os amiguinhos da sua escola podem confiar em você. Então foi toda essa conversa, né? E aí no meio dessa aula, depois de eu abordar esses assuntos e contar essas histórias sobre a minha vida para as crianças, né, sobre algo real, o menino que tinha escondido o brinquedo, como quem não quer nada, foi tirando o brinquedo do bolso e virou para mim e falou assim: tia, oi, aqui eu esqueci de te dar o brinquedo. E aí ele me deu o brinquedo. E aí eu, tá bom, querido. Aí peguei o brinquedo,
e botei na caixinha. E naquele momento, gente, eu me arrepio. Olha, eu tô contando isso aqui pra vocês, eu não sei se dá pra ver, né? Acho que não dá pra ver, né? Olha, eu tô arrepiada. Toda vez que eu conto essa história, eu fico arrepiada. Naquele momento, sabe, os meus olhos encheu de lágrima e eu tive que me segurar para não chorar. Porque eu vi Deus constrangendo uma criança, né, bem diante dos meus olhos. Eu vi a palavra do Senhor alcançando aquela criança, né? A palavra do Senhor confrontando uma criança em seu pecado. Ele estava pecando, ele estava escondendo. Ele não me deu o brinquedo, ele escondeu. Ele não obedeceu, né? Ele teve uma atitude de não confiabilidade. Existe essa palavra? Deve existir, né? Confiabilidade. Bem, se não tiver, eu estou inventando aqui agora. E aí, eu vendo aquilo, eu fiquei maravilhada, sabe? E aí eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor tocou no coração dessa criança. Ela imediatamente, quando foi confrontada, ela se arrependeu. E ali no meio da aula ela me devolveu, ela me deu o brinquedo, arrependida, né? Então aquela mensagem entrou no coração dela e houve ali o arrependimento imediato, né? E aquilo foi muito tremendo. E aí ali naquele momento Deus ministrou ao meu coração essa palavra. A gente acha que está ali ensinando, né? Mas quando a gente ensina, a gente aprende, porque a palavra do Senhor, né, ela vem ao nosso coração e ela fala conosco primeiro. E aí quando você entrega ela, você ministra, ela volta a falar, porque ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. E naquele momento, né, ela voltou para mim. Aquela palavra que eu estava ensinando, Deus também, através daquele menino, me ensinou algo. É isso que eu quero. Quando eu digo que vocês têm que ser como uma criança, é disso aqui que eu estou falando. Essa criança, ela foi constrangida. Quando ela foi constrangida, ela foi confrontada com o pecado, ela se arrependeu imediatamente, né? Quando ela entendeu que a atitude dela não gerava confiança, não ia trazer confiança dos outros perante ela, né? Ela não ia ser uma pessoa confiável, ela ali se arrependeu e entregou o brinquedo. E se nós formos lá em Mateus, em Mateus capítulo 4, 18 e 22. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Que coisa linda! Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiam-no. Então, olha o que ele fala aqui, deixando imediatamente. Quando o Senhor nos convida, quando o Senhor chega ao nosso coração, quando a palavra dele vem e há uma conversão verdadeira, é imediatamente. É imediatamente. Quando há um arrependimento verdadeiro, é imediatamente. E isso é muito tremendo. E aí é isso que o Senhor fala aqui. Esse imediatamente foi o que ele falou. Se você for como uma criança, sincero como uma criança, quando a minha palavra de exortação vier, quando o despertamento vier, quando o convite vier, e o arrependimento diante daquilo que foi colocado, né, houver realmente arrependimento, é imediatamente. Não é, né? Uma criança, ela não fica ali fazendo conjecturas. Ai, o que eu vou perder? Ai, o que vai acontecer? Ai, se eu for para Jesus, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais... Não, aquela criança, ela não pensou nada disso. Ela não pensou em nada disso. Ela só pensou que o que ela estava fazendo era errado
ela tinha que abandonar aquele erro, aquele pecado. E ela abandonou, simples assim, olha só. Com criança, tá vendo a simplicidade? Né? Humilde, a humildade de reconhecer, né, aquilo em que está sendo confrontado e imediatamente se arrepender, devolver o brinquedo. Devolver o brinquedo. Né? Não ficou pensando, não ficou, sabe? Que nem a gente. Né? O homem, o adulto, ele é assim, ele pensa muito. E o que Deus quer é humildade como uma criança. É ver as coisas como elas são verdadeiramente, com os olhos puros, sinceros de uma criança, com a humildade do coração de uma criança, em que no momento que é confrontada, é imediatamente o arrependimento. Né? Então é isso que o Senhor deseja. E aí, se nós formos lá, né, em João 4, 23, 26, tá? 23 a 26. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Então, Jesus aqui é o momento em que Jesus está no poço, buscando água, e ele encontra a mulher samaritana, a mulher de Samaria. E aí, ele se revela a ela. Então, ele se revela a ela. Eu sou, eu que falo contigo. E aí, se nós formos lá em João 4, do 28 ao 30, temos: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher, ela foi imediatamente proclamar que aquele era o Messias. Imediatamente. Né? Então, quando ela teve a revelação ali, quando ela teve um encontro com o Senhor, ela imediatamente, ela saiu dali e ela já foi proclamar. Imediatamente. E isso fala um pouco da minha conversão. Eu vou deixar aqui em cima, né, depois esse vídeo eu posto no canal do YouTube. Né? Então, lá no canal do YouTube, eu vou deixar aqui em cima no card o meu testemunho pessoal da minha conversão, ok? Então, se vocês quiserem assistir esse testemunho, dá um pulinho lá no meu canal do YouTube. Aí no link da bio, aí em cima no link da bio, aqui no Instagram, leva para todos os outros links que eu tenho, as redes sociais que eu tenho. E aí lá no canal do YouTube, você tem o vídeo A Samaritana, que é o meu testemunho pessoal. E aí o que acontece? A minha conversão, ela foi algo assim muito tremendo, porque o meu marido era budista e eu queria aprender um pouco a palavra, entender, para levar para ele que esse negócio de Buda, né, não era uma furada, que só existe a Deus como criador de todas as coisas, era o que eu cria. Não tinha entendimento de Jesus, plano de salvação, nada disso. Eu sempre criei só em Deus como criador de todas as coisas. E aí, e sempre orei só ao Pai Nosso. Eu não fui criada em uma religião, eu não tive uma educação religiosa, então assim, eu cresci sem religião, só crendo em Deus como criador de todas as coisas e orando o Pai Nosso, que eu acreditava. E aí o que acontece? O meu marido se tornou budista, depois de alguns anos de casado, né? Ele sempre foi voltado para essas coisas mais, né, espirituais, e ele se tornou budista. E eu queria, e isso começou a me incomodar um pouco, depois vocês vão lá e veem meu testemunho completo, gente, lá no canal do YouTube. E aí o que acontece? Eu peguei e decidi ir numa reunião que eu fui convidada assim por educação, a mulher que me convidou, a Cíntia, beijo Cíntia, inclusive foi na casa dela, né? Nós tivemos lá um retiro espiritual maravilhoso. Um grande abraço para a família Leite. E aí, parabéns também, né? A família Leite hoje faz, né? Dalta e Cíntia fazem aniversário de casamento, fazem bodas. Então eu deixo aqui o meu parabéns a vocês dois, felicidade, que Deus continue abençoando poderosamente esse casamento, essa união.
né? E que tenha chuvas de bênção abundantes sobre a vida de vocês. Amém? Então, eu fui convidada por ela, né? Ela estava conversando com uma amiga em comum e, como eu estava do lado, ela acabou me convidando. E eu fui até a casa dela, porque eu queria entender um pouco esse negócio de Bíblia para poder falar para o Júlio que esse negócio de budismo era furada. E quando eu cheguei na casa dela, ninguém apareceu. A mulherada simplesmente naquele dia não foi. Gente, não foi nenhuma mulher, tá? E não era pouca não, tá? A casa dela vivia com mulherada orando. E aí ninguém apareceu. E ela começou a orar comigo, eu não a conhecia. Primeira vez que eu estava conversando com ela, indo na casa dela. E ela começou a orar, né? Então vamos orar. E Deus deu para ela em oração essa palavra da mulher samaritana. E Deus disse a ela que eu era essa mulher, a mulher samaritana, que eu estava indo ali e que eu iria pegar água e que eu levaria água, né? E aí quando ela falou isso, eu falei, olha, eu vou ser muito sincera, tá? Que eu não gosto que ninguém perca tempo comigo, né? Eu tô muito bem resolvida na minha vida espiritual, não tô precisando de água não tô com sede, tá? Eu só tô vindo aqui porque eu quero entender um pouco a Bíblia para falar pro meu marido, né? Ter algum respaldo, alguma coisa que me dê respaldo para eu explicar a ele que esse budismo é uma furada e que é para ele largar isso. E aí ela riu, ela sorriu, tá bom, você tá muito bem resolvida, né? E eu dizendo que estava muito bem resolvida, perdidinha, né? E aí, quando ela falou isso e ela começou assim, se sentir um pouco incomodada vendo a palavra e me olhando, eu perguntei o que havia, que estava incomodando ela. E ela falou que o que estava incomodando era que Deus era perfeito e que a mulher samaritana, ela não era casada. E eu era casada. Então isso não estava batendo. E tudo teria que bater porque Deus é perfeito. Então, ou eu não teria que ser casada ou a mulher samaritana teria que ser casada, né? Já que Deus falou que eu era aquela mulher. E aí o que aconteceu? Ela falou isso. E quando ela falou isso, eu falei, mas que negócio é esse? Deus te mostrou isso aí agora? Tá falando? Que negócio é esse de Deus tá falando com você? Angélica, Deus fala, né? Deus fala através da palavra, através dos profetas, através de sonhos, enfim. Deus tem a forma dele de falar com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, né? E aí eu falei para ela, olha, eu vou te contar uma coisa, eu estou com meu marido há, não sei se era 10, 12 anos, não sei quanto tempo eu tinha de casada já, né? Mas eu já estou com meu marido há uns 10 ou 12 anos, temos um filho, né, que vai fazer 7 anos, a Andréia ia fazer 7 anos naquela época, mas agora já está com 22, né? Mas eu nunca casei no civil, né? Eu não era casada no civil, eu não casei no civil. E aí ela deu um pulo, ficou alegre. Você é a mulher samaritana, você é a mulher samaritana, Deus é fiel. E aí eu falei para ela, meu Deus, mas Deus te revelou, quer dizer, aquela mulher tinha acabado de me conhecer, nunca tinha conversado comigo. E Deus tinha acabado de falar para aquela mulher ali que eu não era casada, que tinha alguma coisa errada nesse ponto. E era justamente isso, eu não era casada, né? E aí eu olhei para ela e falei, que negócio é esse de Deus fala? Eu sempre orei o Pai Nosso, mas só eu falo com Deus. Esse negócio de ouvir Deus, eu nunca ouvi Deus, né? Só eu falei. Nunca ouvi Deus. E ali eu descobri que havia um Deus de relacionamento. Um Deus que fala conosco, né? Falou no passado, fala hoje e sempre falará. Porque Ele é o mesmo Deus, né? Do passado, de hoje e do presente, do futuro, né? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se existe um Deus que fala como eu tô vendo Ele falar aqui com você agora, esse Deus vai falar comigo. Vai. Quais os dias de reunião aqui na sua casa? E daquele dia em diante eu ia em todas as reuniões, até ser alcançada realmente, né, uma libertação completa e ali, enfim, aceitar, proclamar Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que naquele momento em que eu falei para ela, Deus vai falar comigo, quais são os dias da sua casa, naquele momento ali, foi esse gesto aqui das redes, imediatamente. Eu não fiquei ali pensando, volto ou não volto. Não! Eu descobri que Deus falava. Eu vi algo sobrenatural na minha frente. Deus falando da minha vida a uma mulher que não me conhecia.
conhecia, nunca tinha me visto, revelando algo muito profundo da minha vida, né? Então ali eu descobri que havia um Deus que falava. Ali eu tive encontro, como essa mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Ali eu tive um encontro com o Senhor. E eu não pestanejei, como essa criança, como a mulher samaritana, como Pedro, né? Como Tiago, imediatamente. Não, agora eu quero vir aqui. Quais são os dias de reunião na sua casa? E daquele dia em diante eu fui em todas as reuniões. Então foi imediatamente. Então é esse coração que Deus deseja de nós. Que quando Ele nos confronte com algo, né? Quando Ele traz à tona o nosso pecado, né? E ali Ele trouxe à tona um pecado, porque, né, você não se casar é um pecado diante de Deus. O Senhor fala que largará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne só. E o que está ligado na terra tem que estar ligado no céu. A gente tem que seguir a lei dos homens e de Deus, né? Então, naquele momento ali eu tive esse entendimento. E posteriormente eu me casei no civil, como deveria, né? Então olha só o constrangimento, sendo constrangido, sendo confrontado com algo que você está vivendo que é pecaminoso, que é errado, e vem diante de você aquilo, né? E logo posteriormente comecei, né, me converti, e isso levou também à conversão do meu marido. E aí vocês também podem ver depois aqui no canal do YouTube, lá no canal do YouTube, no link da bio, do budismo ao cristianismo, que aí é a conversão do meu marido. Como se deu a conversão dele após a minha conversão, né? Como que se deu a conversão dele. Então, foi imediatamente, né? Naquele momento ali, eu vi que tinha um Deus que falava, eu fui constrangida, eu vi que havia realmente um Deus e que havia um pecado ali, um pecado que foi revelado, que eu vivia e que foi revelado diante daquela, para aquela mulher, né, para Cíntia, e eu fui confrontada, né? E naquele momento foi imediatamente. Eu larguei tudo, não, eu quero vir aqui, eu quero ouvir, eu quero conhecer esse Deus, eu quero que Ele fale comigo, né? Imediatamente. E ali é isso que Deus quer. Deus busca, né, essas pessoas que estão com sinceridade, querem, não ficam por aí, ai, será? Ai, gente, eu me deparei com Deus que fala. Olha que coisa tremenda, eu me deparei com Deus, né, com uma mulher que ouvia a voz de Deus. Eu nem conhecia o plano de salvação, eu não tinha nem ideia, dimensão do plano de salvação, que é muito maior, né? Só o saber que havia um Deus que falava e que ele se dignava a descer do trono dele para falar com a gente, sabe? Só aquilo eu falei, eu quero, como assim eu quero isso? Isso é maravilhosíssimo. Eu ainda não tinha nem noção do plano de salvação, que é muito melhor, maravilhosíssimo, muito, muito superior a tudo isso, né? Então, só de saber que Deus falava, eu já quis aquilo ali. Né? As preciosidades de Deus, as coisas de Deus são maravilhosíssimas, né? E é isso que Deus quer, que a gente perceba o valor, né? O quanto é maravilhoso tudo que vem de Deus, né? E a gente almeje isso de todo o nosso coração, né? E a gente deseja isso de todo o nosso coração. Eu quero ler Joel, no capítulo 2, versos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, olha o que o Senhor fala. Convertei o quê? Rasgai o quê? Os vossos corações, não as vossas vestes. Não é as vestes que Deus quer que a gente rasgue. O que seriam as vestes hoje? Né? O que seriam as vestes que a gente fica rasgando por aí? São as palavras. Né? Então, a gente fala que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A gente professa, a gente proclama que aceitamos Jesus. Mas no fundo, o nosso coração não aceitou porque não houve o arrependimento, né? Você foi convencido
né? Hoje você vai nas igrejas, tem igrejas que estão cheias. Aliás, tem igrejas que estão lotadas. Lotadas. Dependendo da hora que você chega no culto, você não consegue nem sentar. Igreja lotada. E aí você conversa 5 minutinhos. Fica 5 minutinhos ali conversando com o povo. E aí você começa a perceber o quê? Está lotada. De muita gente convencida de que aquele meio ali, de que aquilo ali é bom para ela. Convertimento é outra coisa. Então você tem muita gente convencida e está ali convencida de que aquilo é bom para a vida delas. Mas elas não estão convertidas. Você não vê o caráter, você não vê o comportamento. Então você vê o falar, mas não vê a atitude que mostra a conversão. E aí você vê o quê? Que não é conversão, é convencimento. Ela está convencida de que aquilo ali é bom para ela, de que aquela religião, de que aquele meio ali de convivência, naquela igreja é bom para ela. Mas convertida, arrependida, ela não está. Você começa a conversar com as pessoas e você vê que elas professam a prática de pecados, atitudes que elas têm, que elas, assim, normal, praticando coisas que você vê que não houve arrependimento. Houve o convencimento, não o convertimento, E aí o que acontece? Deus não procura isso, E se a gente for ver lá em primeira carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, 9 a 13. Vamos ver o que fala isso aqui? Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então é disso aqui que eu estou falando. Ele fala, não é para apartar do mundo, porque se você for não ter contato com essas pessoas, você vai se apartar do mundo. Então, o que o Senhor fala é o quê? Não vos deixei contaminar. Nós sabemos que as nossas amizades com pessoas não cristãs, elas acabam tendo uma certa limitação. Na verdade, muita limitação. Ainda que muitas vezes sejam pessoas boas, Sabe aquelas pessoas... Eu era assim quando eu estava no mundo, Quando eu não tinha Cristo, quando eu não seguia, o caráter de Cristo não tinha sido moldado em mim, eu era aquele tipo de pessoa, que só falta Jesus. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente fala? Só falta Jesus. A pessoa é correta, tem integridade, vive uma vida ali buscando a verdade, Só falta Jesus. Não é assim que a gente costuma falar? Então tem muitas pessoas assim, e você vai ter amizade, você vai conversar, você vai estar em contato com essas pessoas, mas você sabe que há uma limitação para essa amizade, A gente sabe que há uma limitação. E aí Deus fala o seguinte, não é desses que vocês têm que se apartar, Se apartar no sentido daquilo que eu falei. Você não vai ter uma comunhão como se fosse um irmão verdadeiro da igreja, mas... Você pode, eu vou em casa de pessoas não cristãs, convido na minha casa, tenho amizade, A gente sabe que com certas limitações, porque a fé é diferente, A fé não é a mesma. Mas com os que se dizem irmão e praticam essas coisas erradas, nem comai. Com esses nem comai. Então, por quê? Porque esses aqui são vergonha para o evangelho, envergonham a obra de Deus, eles envergonham a igreja. Os que estão lá, que não se dizem irmãos, eles estão vivendo a vida deles na verdade deles. Eles estão sendo verdadeiros. Agora, esses que estão dentro da igreja,
se proclamando irmãos e não vivem a palavra, esses não são verdadeiros, eles são pior do que os que estão fora. Porque eles estão sujando a igreja, querendo envergonhar o evangelho do Senhor, querendo, porque Deus não se deixa escarnecer. Né? Então, são esses aqui que são o quê? Os convencidos. Eles estão dentro da igreja convencidos de que aquilo é bom. Mas o arrependimento não teve. Não teve. E o que Deus espera é justamente isso. O verdadeiro arrependimento. O arrependimento imediato. Larga tudo e segue o Senhor. E aí Deus vai lapidando. Né? Deus vai lapidando. Quando eu digo é imediato, você para de pecar. De viver em pecado. Tá? Viver em pecado. Então, se uma mulher se prostitui, ela se prostitui. No momento em que ela aceita Jesus, no momento que ela diz, eu quero esse Deus e a partir de hoje eu aceito esse Deus e vou, né? Eu quero seguir esse Deus, é imediato. Ela não vai pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e entrar numa igreja e sair da igreja e se prostituir. Então, ela não aceitou, ela não houve arrependimento, não houve conversão. Não houve conversão. Ela está convencida de que aquilo é bom. Então, o pecado, viver em pecado, você larga imediatamente. Mas você deixa de pecar? Não. Não. Lá na frente, você vai cometer, você vai falar grosso com o irmão, você de repente vai perder uma paciência, você de repente, né, vai ter atitudes que são pecado diante de Deus. Atitudes que é pecado diante de Deus. E aí, cada vez mais Deus vai te limpando, moldando o caráter, a ponto dessas atitudes de cometer pecados ser cada vez mais esporádico na sua vida. Sabe? Ser cada vez essas atitudes de pecado diário, né, que a gente pode cometer, elas vão ficando cada vez mais escassas, cada vez menos, né, acontece cada vez menos. Agora, o viver em pecado, que é aquela prática de pecado, né? Se eu me prostituo, então é todo dia, eu me prostituo, eu vivo em pecado. Se eu sou um assassino, eu sou um traficante, né? E eu constantemente estou lá no morro vendendo droga, matando pessoas. No momento em que eu aceito Jesus, é imediato. Eu largo a arma, eu largo o tráfico, é imediato. É imediato. A prática, o viver em pecado, você larga na hora. Agora esse traficante tá pronto, tá limpinho. Não, agora é o santificação, é o processo de santificação. Ainda tem muito mais coisa para Deus limpando, para Deus ir tirando, para Deus ir tratando, né? Tem pessoas que são extremamente explosivas. Elas largam a vida, né? Vamos supor, um traficante, né? Um traficante. Imediatamente ele vai largar o tráfico, imediatamente ele vai largar a arma, ele não vai andar mais de arma. É imediato. Se houve o arrependimento, é imediato. Né? E aí houve o convertimento verdadeiro. Só que muitas vezes esse cara aí, ele é estourado. Né? E aí Deus agora vai ter que começar a tratar a personalidade. Né? De vez em quando ele vai se estourar. Pronto, pecou, se estourou. Né? Mas aí o que acontece? É o processo de santificação. Quando você vê cada vez menos, ele vai ter pavio cada vez menos curto. Né? Daqui a pouco não se estoura mais. Então esse é o processo de santificação, de ir crescendo. Mas o viver em pecado é imediato. Não tem como você proclamar Jesus como teu único e suficiente Salvador, dizer que se arrependeu, que hoje você serve a Cristo, mas você continua vivendo em pecado. Então você continua se prostituindo, você continua matando, você continua mentindo o tempo todo, né? Vivendo em mentira. Enfim, você continua, que é meu marido, né? Meu marido já foi, antes da conversão, viciado em pornografia. Você continua viciado em pornografia, você não largou a pornografia, continua vivendo em pecado. Então não houve libertação, não houve arrependimento, houve remorso, né? Você está com remorso e aí se convenceu de que aquilo ali vai ser bom para você e que de repente aquilo ali pode te libertar. Convencimento. Você está convencido, convertido não. Quando você se converte, é imediato. O pecado você larga imediatamente. O viver em pecado você larga imediatamente. Né? E aí Deus vai começar a te polir para que você, cada dia na sua vida, pratique
menos atitudes pecaminosas, né? Então, você perdeu uma paciência, dependendo de como você perde a paciência, você pecou. Se você se explodiu com o irmão, pecou. Um pensamento, pecou. O Senhor fala que nós pecamos por palavras, pensamentos e atitudes, né? Então, isso vai ser tratado, é o processo de santificação. Mas o viver em pecado, a prática de pecado, a vida em pecado, de pecado, isso você larga na hora. Na hora. Imediatamente. Está aqui. É o que a palavra fala. Imediatamente. A mulher samaritana imediatamente foi lá e foi proclamar o evangelho. Os pescadores aqui, né? Pedro, o irmão André, Tiago, imediatamente foram seguir Jesus. Essa criança, na aula, imediatamente me deu o brinquedo. Se arrependeu, né? Imediatamente. E com certeza ela saiu dali parando com esse pecado de enganar. Então era uma criança que já tinha nela, né? Devia viver no pecado da mentira, do engano, de enganar as pessoas, né? E ali eu creio que imediatamente isso saiu do coração dela. Ela passou a querer viver, né? E parar de enganar. Né? Porque foi algo muito tremendo que eu vi na vida daquela pessoa, daquela criança que Deus me mostrou ali. E aí, se nós formos lá, como eu li, né? Esse último que eu li aqui, ainda vou ler. O que eu li foi Coríntios, né? Uma última passagem que eu quero ler aqui, que está em Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha aí o rasgar as vestes. Com lágrimas, quer dizer, externamente, você se mostra arrependido, você rasga, né, suas vestes, você chora, mas internamente, olha Deus dizendo aqui que não encontrou arrependimento nele. Aquelas lágrimas eram lágrimas de remorso, não de arrependimento. Porque aquele que está arrependido é imediatamente. Larga imediatamente, né? Então Esaú aqui foi rejeitado por quê? Remorso. Remorso. A lágrima dele não era de arrependimento, era de remorso. Diante daquilo que ele estava perdendo ali, a primogenitura que ele mesmo vendeu, né? Não deu valor. Então você está vendo? Ele tinha algo tão poderoso, já garantido, e não deu valor, vendeu. E eu naquele momento que descobri que Deus falava, que estava falando com aquela mulher, eu quis aquilo na hora. Eu vi a preciosidade daquilo. Eu vi o quão maravilhosíssimo era aquilo ali. Deus falar conosco. E eu quis na hora. E Esaú tinha a primogenitura, algo poderoso, maravilhoso na mão. E abriu mão, desprezou como se nada fosse. Né? E não é isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido. As pessoas desprezam as coisas de Deus como se não tivessem valor, como se não tivessem importância, né? E aquele menino ali, aquela criança, eu quero voltar lá em cima no versículo da criança, gente, aqui, ó. E aquela criança na aula, ela viu a preciosidade de poder ser confiável. Ela viu a preciosidade que era de Jesus poder confiar nela. Ela viu a preciosidade que era quando um pai confia no filho. Né? Então ela viu ali os benefícios que eu tinha diante do meu pai confiar em mim. O que ele colocava na minha mão, né? Confiando em mim. Então aquele menino quis aquilo. Ele viu o quão precioso era aquilo, né? E aí ele quis, né? Quis aquela preciosidade que era a confiança. Né? Porque eu estava falando sobre confiança. Então, o que Deus espera de nós, eu vou ler Mateus 18, 1-4 para encerrar. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 4. Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer a humildade de quando formos confrontados com os nossos pecados, quando formos confrontados com o mal que praticamos e que é abominável aos olhos do Senhor, quando tivermos um encontro com Cristo, como aquela mulher no poço, como eu, como essa criança, que eu dei aula, o que Ele quer é que a gente tenha a humildade de imediatamente reconhecer o quão precioso é aquilo que está diante de nós. E isso gerar o arrependimento, que leva à verdadeira conversão. E aí você larga a vida de pecado imediatamente, e começa o processo de santificação aos pés do Senhor. Começa ali a ser moldado pelo Senhor. O seu caráter, a sua personalidade, o Senhor ali começa a moldar, começa a lapidar. Mas o grosso mesmo, que é viver em pecado, isso você já abandonou. E o Senhor agora só vai lapidando, 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 e você vai crescendo em santificação, em caráter de Cristo, sendo moldado na sua vida. Então, o que o Senhor quer é isso, um coração humilde, como de uma criança, que quando confrontado com o pecado, quando confrontado com as atitudes erradas, haja o arrependimento sincero e imediato. Imediato. Para a honra e glória do nome do Senhor e para a expansão do reino dele. É isso que ele deseja. Amém? Essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração e que eu vim aqui compartilhar com vocês. Que o Senhor fale mais ao coração de cada um, que essa palavra dê frutos, como eu peço sempre, frutos excelentes, e que ela não pare só aqui, que ela vá frutificando em abundância. E que o Senhor ainda ministre mais profundamente essa mensagem aos nossos corações, porque ela é viva. Ela é viva, eficaz e não volta vazia. Amém? Eu agradeço, um grande abraço a todos. Não esqueça aí de dar aí o seu like, curte, bota o coraçãozinho aí, compartilha esse vídeo, o maior número de pessoas que você puder. Isso é a proclamação do Evangelho, Então compartilha, deixa seu comentário. Se você quiser que eu fale sobre algum assunto, algum tema, coloca aí no comentário, E aí a gente vai falando, vai contando, vai compartilhando mais aqui as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Esse aqui foi mais um Irradiando Saúde de Dentro para Fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Eu te vejo na próxima live semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Até lá, um grande beijo. A paz do Senhor.